galera antenada no estúdio, eu sou o professor Marcelo Lima de Geografia e nessa aula de hoje nós vamos responder questões de demografia. Olha só, primeiro vamos dar uma olhada nos conceitos de demografia. Quando se fala de demografia, fala-se de população. Detalhe, população é um assunto que não deixa de cair nos vestibulares e você agora vai ficar antenado dos principais assuntos de população e como responder as principais questões de população dos vestibulares. Inicialmente, vamos começar falando dos conceitos de demografia. Como já falei, demografia estuda o quê? População. O que seria população? População seria um conjunto de habitantes em uma área. Habitantes, turma, é quem reside naquela área, desde uma rua, um bairro até o planeta, passando por países e regiões. Aonde você mora, você faz parte da população desse lugar. A população, turma, ela se divide de duas formas naquele lugar. Nós temos a população absoluta, que é o número total de habitantes daquele lugar. Quantas pessoas moram lá? Beleza? Como também, dentro da população, nós temos a população relativa, que seria agora a quantidade de pessoas daquele lugar dividida pela área daquele lugar. Não esquece, população absoluta, número total, população relativa, aquela quantidade dividida pela área. Beleza? Ainda falando sobre demografia, para responder a questão, as questões, eu queria bater um papo sobre um tema de população que não deixa dos vestibulares, que são os movimentos populacionais, ou seja, pessoas que, lógico, se deslocam de um lugar de moradia para outro. E os movimentos populacionais, eu quero que fique bem claro, eles se dividem em dois grupos, turma. Nós temos o grupo dos migrantes e o grupo dos refugiados. Professor, não é a mesma coisa? De forma alguma. Você tem que lembrar a diferença entre migrantes e refugiados. Vamos lá? O que seriam migrantes? Migrantes são pessoas que buscam desenvolver atividades em um lugar, que vão, de certa forma, morar naquele lugar, seja de forma legal ou de forma ilegal. E refugiados? Refugiados já não buscam moradia, já não buscam desenvolver atividades. Refugiados são pessoas que buscam ajuda humanitária, ou seja, a sua vida está ameaçada no local de origem e eles buscam uma ajuda humanitária. Migrantes vão para moradias, legal ou ilegal. Refugiados, o nome diz tudo, eles vão para campos de refugiados. Cuidado com essa diferença na questão. A gente vai responder uma já já, beleza? Como também, gente, ainda falando dos tipos de migrações, dá uma olhada como eu estabeleço os critérios que eles mais adoram nas questões. Quanto aos tipos de migrações, nós temos, levando em consideração esses três critérios: o controle, o destino e o tempo da migração. Vamos lá? Com relação ao controle, elas podem ser livres, ou seja, espontânea, sem nenhuma restrição, ou migrações controladas, na entrada ou na saída. Quanto ao destino, as migrações podem ser nacionais ou internacionais. Beleza? E o tempo? Professor, ou ela é definitiva, já foi, sem previsão de retorno, ou ela é temporária, quando existe um tempo do retorno. Fechou aí? Não esquece desses critérios para interpretar as questões. Lembrando que população, turma, está intimamente ligado às cidades. Lembrando que população está intimamente ligada à urbanização, que vai ser um dos assuntos das nossas próximas aulas. Se baseie, se concentre nesse. Lembrando que essa aula ela é um pressuposto para nós entendermos a de urbanização, que você vai ver na próxima aula. Beleza, turma? Voltando ainda, agora vamos falar deles, dos refugiados. Professor, não só existe um tipo de refugiado, não. Nós temos os refugiados ambientais e refugiados que são gerados por conflitos. O nome de estudo, turma, ambientais, aqueles que são vítimas de catástrofes ou acidentes naturais. Um terremoto, um maremoto, um tsunami, uma seca prolongada, uma cheia, que ameaça a sobrevivência daqueles refugiados. Mas, na sua maioria, os refugiados ocorrem devido a conflitos, as guerras, as perseguições políticas, religiosas, principalmente em áreas de tensão, Oriente Médio, Ásia, ali na região do leste asiático, sudeste asiático, como também dentro do Oriente Médio. Não nos esqueçamos do continente africano também. Falaremos nas aulas de conflito e mostraremos essa relação na próxima, quando nós falaremos na área de conflitos, como também os refugiados. Ok, turma? Visto isso, eu te trago um mapa. E olha nesse mapa. Nesse mapa eu estou mostrando as migrações. Pessoas que vão buscar morar em um determinado lugar. Se nós olharmos o mapa,
vamos ver que as setas partem principalmente de países pobres, periféricos, para os países ricos, os chamados países centrais da tríade. Tríade? Sim, gente. Quando a gente fala tríade, no conceito geopolítico, nós temos a América do Norte, principalmente os Estados Unidos e o Canadá. A Europa, a poderosa União Europeia, como também na Ásia, o Japão. Beleza. E as áreas de origem, vocês observam, os países mais fragilizados do continente africano, do próprio continente asiático e da América Latina em si. Ok, visto o mapa, agora vamos para a nossa questão. Não nos esqueçamos, o que nós vimos? Migrante, refugiado, razões das migrações, tipos de migrações. Visto isso, nos preparamos para a questão. Dá uma olhada aí nesse gráfico. Detalhe, gente, vocês, ao estudarem para as questões, lembrar, interpretar gráficos, gente. Nós temos os tipos de gráficos, de coluna, ordenada e abscissa, o gráfico de dispersão, aquele carinhosamente chamado de pizza. Interprete gráficos, analise gráficos. Nos vestibulares, seja qual for ele, normalmente nós temos questões interpretativas desse gênero textual, que é o gráfico. Visto isso, olha para esse gráfico aí. Vocês estão vendo um gráfico onde você tem aí uma linealidade, ou seja, uma evolução de quê? Vamos para a legenda. Nele cita o quê? Solicitações de reconhecimento e condições de refugiados recebidos de haitianos. Aonde? No Brasil. Peraí, eu estou vendo a quantidade de refugiados haitianos que vieram para o Brasil. Observa que a partir de 2012, 13, 14, gente, é o ápice da entrada de haitianos no Brasil, refugiados. Observa que em 2016 nós temos uma queda brusca da quantidade de refugiados. Ok, professor, quer dizer que eu tenho que estar me ligado nesses extremos do gráfico, nessas datas. Olhando o gráfico, na ordenada você tem um quantitativo. Aí você tem 2.000 até 16.000. E na abscissa você sempre vai ter o tempo, uma cronologia de tempo. Analisando o gráfico, como estudar um gráfico, o que mais cai sobre gráfico, se liga aí, turma. Bacana. Agora vamos para a questão. No texto ele fala sobre o aumento da quantidade de refugiados haitianos no Brasil em 2013 e a sua redução em 2016. Isso deriva respectivamente do quê? Olha a pergunta. Por que o ápice em 2013, o crescimento, e a grande redução em 2016? Bom, gente, analisando o contexto da migração de haitianos, nós vamos ter a resposta correta, a letra B de bola, catástrofe natural. Que catástrofe foi essa, professor? A catástrofe está relacionada, olha só, a um terremoto que ocorrera no ano de 2010, onde o epicentro, ou seja, a área de maior impacto dele, foi próximo à capital do Haiti, Porto Príncipe. E que então aí trata-se de um refúgio por questões naturais. Nós tivemos um acidente natural, no caso o terremoto. O país, já um dos mais miseráveis, na realidade o mais pobre das Américas, sofrendo um terremoto na sua capital. Lembrando que o ano de 2013 e 14, no Brasil, nós tivemos aí uma certa estabilidade econômica, um crescimento econômico, momento de muitas obras infraestruturantes, eventos internacionais, você vai lembrar aí, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas. Isso gerou, de certa forma, emprego, principalmente na construção. E eles buscaram, nesse contexto, sofreram o terremoto, atrativo econômico. Mas quando foi por volta de 2016, aqui no Brasil, nós vamos viver aí uma ressaca, uma redução do crescimento econômico. E essa crise, principalmente relacionada à crise macroeconômica, que gerou, de certa forma, uma crise estrutural, que gerou, de certa forma, desemprego no Brasil. Isso vai deixar de ser tão atrativo para eles, para os haitianos. Por isso que a resposta correta é a B de bola. Na letra A, ele fala de recuperação econômica haitiana. E por que eles vieram para cá? Se teve essa recuperação, que não existiu. Falso, letra A. Na letra C, ele fala da crise econômica do Haiti. Não. Trata-se de um acidente ambiental natural. Um quê? Um terremoto. E catástrofe no Brasil? Não. O inverso. Na letra D, crise econômica haitiana? Não, já sei, foi a questão do acidente. Fechamento da fronteira? Não, no Brasil nós não tivemos um fechamento da fronteira por parte do governo brasileiro. Não foi por isso que os haitianos deixaram de entrar no Brasil. E na letra E, demanda brasileira por mão de obra? E eles vieram para cá porque nós estávamos precisando de mão de obra? De certa forma sim, mas eles vieram para cá
terremoto, acidente natural. Então a resposta correta dessa questão, letra B de bola. Ideia central da questão: refúgio envolvendo refugiado ambiental. Outra ideia central da questão envolvendo a conjuntura macroeconômica da América do Sul, da América Latina como um todo. Cuidado, gente. Observa que ela relaciona questão econômica, relaciona questão ambiental. Vocês têm que estar ligados no contexto histórico. Ok. Visto a questão, vamos agora para uma outra temática, gente, que é a transição demográfica. E o que seria isso, professor? Transição demográfica é um tipo de conteúdo que também é muito cobrado. Me fala o que seria a transição demográfica. Nada mais, nada menos do que as fases de crescimento de uma população. Porque nenhum país, gente, a população cresce no mesmo ritmo ao longo da sua história. Tem momento que ela cresce pouco, a população, depois cresce muito, reduz depois o crescimento, passa para o crescimento negativo. Opa, então você está querendo me dizer, professor, que são 4 fases de crescimento. Vamos lá? A primeira fase, olha ela aí, é a fase onde a natalidade é alta e a mortalidade é alta. Por quê? A população vive no campo. Se nasce muito e morre muito, cresce pouco. E aí é o crescimento vegetativo básico. Na segunda fase, a população migra para a cidade. É o momento do êxodo rural. Chegando na cidade, tome menino, só que agora vai morrer menos. Alta natalidade e baixa mortalidade. É o momento da explosão demográfica. Na terceira fase, nós vamos ter o momento em que a população se urbaniza, grandes metrópoles, mulher ganha o mercado de trabalho, aí a natalidade e a mortalidade cai, crescimento vegetativo também cai. E a nova fase, que é a fase do envelhecimento, em que a natalidade é muito baixa e a expectativa de vida aumenta, aí vai começar a morrer mais gente. Morre mais do que nasce, Europa está passando por isso, crescimento vegetativo negativo. Visto as fases da transição, agora eu mostro a vocês ela em gráfico. Cuidado com o gráfico de transição demográfica. Analise que lá na primeira fase à esquerda tem a pré-transição, as duas linhas estão lá em cima, natalidade e mortalidade alta, é a primeira. Na segunda, que é a primeira transição, a linha de baixo, a linha verde da mortalidade cai e a natalidade continua alta. Olha o tamanho do crescimento, que é a diferença das duas linhas, alto. Aí na segunda, as duas começam a cair, o crescimento começa a reduzir. E na quarta, vai começar a morrer mais do que nascer. Visto isso, turma, vamos para a questão. Na questão, eu te trago de novo um gráfico. Observa que ele vai tratar da população da China por faixa etária. Beleza, população da China por faixa etária. Vamos interpretar esse gráfico? Olha para ele, olha para a esquerda, entre 1960 e 1980. Se você olhar, essa primeira linha, essa primeira cor, a de baixo, são os jovens. A do meio são os adultos. E olha lá em cima a quantidade de idosos na China. Faz o seguinte, vai lá para a direita, entre os anos de 2020 e a perspectiva para 2040. Professor, a parte de baixo, onde estão os jovens, diminuiu. A dos adultos que estão no meio, aumentou. E principalmente, olha a quantidade de idosos no canto direito, lá em cima, superior. Professor. Então, observa-se que a transição demográfica chinesa já caminha da terceira para a quarta fase. Perfeito. Visto isso, olha o que ele pergunta. As mudanças e características da população chinesa representadas no gráfico, é uma tendência futura de quê? Se eu tenho uma redução do número de jovens e um aumento do número de idosos, a resposta correta é a letra E, envelhecimento da sociedade local. Ou seja, a população chinesa, como a tendência da população mundial, é reduzir o número de jovens e aumentar o número de idosos, envelhecimento. Fechou? Qual o erro da letra A? Explosão demográfica? A China já viveu isso nos anos 70, só que ela evitou com o controle da natalidade. A letra B, aumento do crescimento vegetativo. Não, se na China a política do filho único, que até pouco tempo existia, e depois a população chinesa é extremamente urbana, nós não tivemos esse alto crescimento. Agravamento da mortalidade infantil, não. Primeiro que o gráfico trata de transição e não de mortalidade infantil, que vem reduzindo na China com a urbanização. Envelhecimento da sociedade global. O erro seria global da letra D. Nós estamos falando da China, população, sociedade local. Beleza, turma? Visto essa questão de transição demográfica, não esquece, transição demográfica, fases de crescimento da população. Quantas? 4 fases da transição. Primeira, população cresce pouco. Segunda, explosão demográfica. Terceira, estabilização demográfica. E a quarta, envelhecimento populacional. E agora vamos para mais uma temática que é muito cobrada. Pirâmide etária. Olha para esse gráfico. Nele você tem uma pirâmide
Observa, do lado esquerdo, sempre vão ser os homens. Do lado direito, as mulheres. Cada degrauzinho desse, uma faixa etária, que vai aumentando de 4 em 4 anos. Embaixo da pirâmide, você tem um número populacional, tanto à direita quanto à esquerda. Não esquece de analisar as pirâmides nas questões. Visto isso, gente, vamos lá. Observa a pirâmide de um país pobre, o Gabão. Professor, a base dele é bem larga, muito jovem. O ápice, ou topo, muito estreito, poucos idosos. Quer dizer o quê? Alta mortalidade, alta natalidade. País de população, ou a maioria, ou grande número rural. Aqui eu já tenho a pirâmide de um país desenvolvido. Foi o que aconteceu com a base? Estreitou, menos jovem. Adultos, aumentou. O ápice, ou topo, aumentou também. Consequentemente, aí há um envelhecimento da população e uma redução da natalidade. O país aí já é uma outra pirâmide. Visto isso, vamos para a questão. Olhando para a questão, eu tenho uma pirâmide 1, à tua esquerda, e a pirâmide 2, à tua direita. Professor, de cara, eu estou vendo que a da esquerda, base larga, topo estreito, aí é um país de alta natalidade, baixa expectativa de vida, país mais periférico, fragilizado, população mais rural, país pobre. A da direita, aí eu já tenho um país onde a base é mais estreita, o topo, o meio, chamado miolo da pirâmide, é mais largo, ou seja, eu tenho mais adultos e eu tenho mais idosos. Aí tende a um país de mais baixa natalidade, de maior expectativa de vida. Aí o 2 já se trata de um país central, industrializado, urbano, um país onde nós temos melhores condições sociais. Bacana? Visto isso, vamos para a questão. E na questão, professor, qual a alternativa que define as pirâmides? Resposta correta é a letra B. A pirâmide 1, lembra? A da esquerda, do país periférico, representa uma estrutura etária típica de um país subdesenvolvido, onde as taxas de natalidade e mortalidade são elevadas, revelando uma baixa qualidade de vida da população, ou seja, um país pobre. Resposta correta, letra B. Na letra A, ele vai dizer que as duas pirâmides representam um país com elevada condição? Não. O país 2, sim. Na letra C, ele vai dizer que o gráfico 2 é de um país de drástica redução. Não. País 2 é país central, não houve essa drástica redução. Na letra D de dado, ele diz que demonstra na 2 uma proporção entre as faixas etárias. Revela o quê? A mortalidade é alta. No país 2, mortalidade é baixa. E na letra E, ele fala que a concentração fundiária entre jovens na figura 1 revela uma disponibilidade de mão de obra. Gente, jovens, base, só no futuro que eles vão entrar no mercado de trabalho. Por isso que a resposta correta é a letra B de bola. Beleza, turma? Essa foi uma aula de questão sobre demografia. Se liga, gente. Lembrem, na próxima a gente vai bater um papo sobre população brasileira. Somos Estúdio e estamos com você nos vestibulares.